后书。Vamos abrir 2 Timóteo. 提摩太后书3章。2 Timóteo, capítulo 3。圣经都是神所默示的，与教训、读责、使人归正、教导人学艺，都是有益。 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a reflexão, para a correção, para a educação na justiça. 那我们特别注意，这里讲到圣经都是神所默示的。 Vamos dar ênfase aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus. 那默示在英文是 inspired。 Aqui a palavra usada é inspirada. 那 inspired 在原文的意思就是 divinely breathed in， 就是说神用它一吹气在里面。 No original, inspirada é que Deus soprou dentro. 所以全本圣经从创世纪到启示录， Então, de Gênesis até Apocalipse, 它是怎么形成的呢？ como ele se formou essa 就是因为当时神把他的气吹在他自己的话里， Porque naquele momento o Senhor soprou as suas palavras ali. 所以这就是神话语的性质。 Então essa é a natureza da palavra de Deus. 很简单的几句话， Palavras muito simples. 但是我们往往忽略了到底神的话是怎么一回 Mas 事。 tantas vezes nós ignoramos como são as palavras de Deus. 所以现在我们要问说，到底在圣经里面有没有一些的启示，让我们知道当时神的话是怎么漠视的？ Então agora vamos indagar se existe aqui na Bíblia alguma revelação de como o Senhor inspirou essas palavras. 所以彼得前书就有一段话告诉 Então 我 em 们， 1 Pedro nos diz, 我们好不好来看彼得前书？ vamos ver em 1 Pedro, 彼得前书第1章， capítulo 1, 我们从第8节读起。 vamos começar do versículo 8. 你们虽然没有见过他，却是爱他； A quem não havendo visto, amais. 如今虽不得见，却因信他，就说不出来没有无光的大喜乐。 No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, 并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。 obtendo o fim da vossa fé e salvação das vossas almas. 我们特别注意到最后的5个字“灵魂的救恩 Vamos enfatizar aqui nessas últimas palavras, a salvação das vossas ”， almas. 这就是说我们到底怎么得救的。 Então isso indica como nós somos 第 salvos. 10节， Versículo 10. 论到这救恩， Foi a respeito desta salvação 那预先说你们要得恩典的众先知， que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca. 那众先知在旧约里面， Então os profetas foram ditos no Velho Testamento. 他们老早告诉我们说我们要得着恩典。 Lá atrás já diziam que nós seríamos agraciados. 那这些先知他们做什么呢？ Então o que esses profetas faziam? 早已详细的寻求考察。 Eles já indagaram e inquiriram. 所以你知道这些众先知怎么把旧约的话给了我们？ Então, como esses profetas, eles nos passaram as palavras do Velho 这就告 Testamento. 诉我们全本圣经怎么得着默示。 Então, aqui nos indica como toda a Bíblia ela foi inspirada. 所以你看见这些众先知们，当他把以赛亚书给我们、耶利米书给我们以前，你知道他要考察一件事， Então, antes deles nos entregarem o livro de Isaías, o Yo. livro de Jeremias, eles precisam indagar, pesquisar um ponto. 不光是考察，而且要寻求。 Eles não somente indagaram, mas eles também buscaram. 那么考察什么呢？ O que eles pesquisaram? 下面第11节， No versículo 11 nos diz: 就是考察在他们心里基督的美。 investigando atentamente qual as circunstâncias indicadas pelo Espírito. 那要记得考察心里基督的美。 Então aqui é investigar atentamente o Espírito de Cristo. 原来当神把吹气吹在他话语里面的时候， Então quando o Senhor soprou o seu ar dentro dessas palavras, 因为你知道，不管在新约在旧约，圣灵呢，在原文都是像风一样。
Então não importa se é no Antigo ou no Novo Testamento, o Espírito ele é como se fosse um vento, 像气一样。 é como se fosse o ar. 所以当神吹气在他话语里面的时候， Então quando o Senhor sopra o ar dele nas palavras, 很明显指着圣灵的工作说， então claramente indica a obra do Espírito Santo. 神吹气在他话语里面， Quando Deus ele sopra esse ar nas 那就告 palavras, 诉我们圣灵在我们在先知里面众先知里面说话了。 então isso diz que o Espírito falou dentro de cada um dos 但 profetas. 这个圣灵是什么灵呢？ Mas esse Espírito Santo, que tipo de Espírito 如 ele é? 果你读参孙的故事， Se você lê a história de Sansão, 你的印象就是那个是个能力的灵。 você tem a impressão que é aquele espírito de força. 神要用参孙， O Senhor quer utilizar Sansão. 神要借着参孙拯救当时以色列人。 Através dele, ele queria salvar o povo de Israel daquela época. 虽然参孙的道德真是不行， Apesar que Sansão não tinha muita 很 ética, 多地方太不像样子， muitas coisas ele era muito ruim. 他很有能力， Ele tinha muita força, 但是他做许多事叫人觉得羞耻。 mas ele fez muitas coisas vergonhosas. 但是问题不要忘记， Mas não se esqueça, 神要用参孙， o Senhor usará Sansão. 所以神就把能力的灵就浇灌在了身上。 Então preencheu com aquele espírito de força. 所以对参孙来讲只是能力， Então para Sansão aquilo é apenas força. 这个灵从来没有改变过他。 Esse espírito nunca o modificou. 你看见吗？这就是参孙的故事。 Então esta é a história de Sansão. 所以现在问题在这里， Então aqui está a 是 questão. 不是圣灵给大家的感觉就是能力的灵呢？ Será que o espírito, a sensação que ele dá a todos é apenas de força? 在旧约，有的人像参孙一样， No Antigo Testamento, muitas pessoas eram como Sansão. 但是在旧约，很多人神用来把神的气吹在他话语里。 Mas o Senhor usou muitas pessoas que através dele foi soprado o ar nas palavras. 所以你就看见神的灵就临到大卫。 Então você vê que o espírito chegou a Davi. 那大卫犯罪的时候， Quando Davi pecou, 他有一个祷告， ele tinha uma oração: 求你不要收回你的生命， que não retire de mim o teu espírito. 因为旧约的圣灵是来了也可以走的， Porque o espírito no Velho Testamento podia vir e ir embora. 这是旧约。 Esse era o 到 Velho 了 Antigo 新约就不 Testamento. 一样了， Chegando no Novo Testamento era 新约 diferente. 是圣灵一旦进到我们里 Que 面， uma vez o Espírito Santo adentrando em 你 nós, 怎么样都不会把他赶走， você não tem como afastá-lo. 他会担忧， Ele ficará temeroso, 他不会生气。 mas ele não ficará em fúria. 如果生气，他就走了。 Porque se ele tivesse em fúria, ele partiria. 他爱我们是永远的爱， Porque ele nos ama eternamente. 一错再错，一罪再罪。 Errando uma vez após a outra, pecando uma vez 如果 após 是 a 我们 outra. 觉得这个人没有要紧， Se fôssemos nós falar, essa pessoa não tem 我们 salvação, 放弃了， vamos largar dele. 圣灵从来没有。 Mas o Espírito Santo nunca nos largou. 这是新约， Esse é o Novo 但是旧 Testamento. 约就 Mas no Antigo Testamento era 旧约 diferente. 如果神喜悦这个人， Então, se Deus amasse essa 神使用 pessoa, 这个人， se ele utilizasse essa 神的 pessoa, 灵就充满他， então seu espírito o preenchia. 明白吗？所以 Compreende? 这个时候， Então, nesse 如 momento, 果神借着大卫来写诗篇， se o Senhor utilizou Davi através dele para escrever os 那大卫 salmos, 这么写诗篇， e como Davi escreveu os 圣 salmos? 灵在他里面。 Porque o Espírito estava dentro dele. 大家要记得， Mas lembre-se, 这个圣灵， esse Espírito Santo é o Espírito de Cristo. 明白吗？ Compreende? 很多人今天讲说，哦，但愿我被圣灵充满， Muitos dizem que eu seja preenchido pelo Espírito 结 Santo. 果叫人看见他的伟大， E para que os outros vissem que ele era grande, 他有一个经历是别人没有的 que。ele teve uma experiência que outros não 如 tiveram. 果你知道圣灵是基督的灵， Mas se vocês entenderem que o Espírito Santo é o Espírito de 圣 Cristo, 灵只高举基督， que o Espírito apenas engrandece a 圣灵 Cristo, 只荣耀基督， ele apenas glorifica Cristo. 所以给人的感觉是基督很伟大。 Então a sensação é que Cristo é grande. 你怎么知道一个人被圣灵充满？ Como você sabe que alguém está preenchido pelo 你 Espírito 要问 Santo? 说他是不是被基督灵充满？ Você deve questionar se ele está cheio do Espírito de Cristo. 被能力的灵充满不稀奇。 Ser preenchido pelo Espírito da força não é algo 你这个人可以完全像参 especial. 孙一样， Você pode ser como Sansão. 你很有能力， Você tem muita 很 força. 多人来聚会， Muitas pessoas vêm na sua reunião, 但是圣灵好像没有办法在你身上有任何的工作。 mas o Espírito Santo parece que ele não consegue operar nenhuma obra em você. 大卫不是， Em Davi é 所以 diferente. 你看见那是基督的灵。 Então vê-se que aquele é o Espírito de 如 Cristo. 果圣灵是基督的灵的话， Se o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, 那弟兄姊妹， então irmão, 今天如果你要考察在里面的圣灵的话， se você quer investigar esse Espírito que está dentro de ti, 你所要碰见的应该是基督才 o 对。 que você encontrará é a Cristo.
比方说， Por exemplo, 大卫写诗篇22篇， Davi escreveu Salmos 22. 这个在大卫以前1000年， Antes de Davi, há 1000 anos atrás, 没有十字架的疼痛苦刑。 não existia a condenação da cruz. 大卫十字架长什么样子都不知道， Davi não sabia nem como era a aparência da cruz. 他知道人那个时候最大的极刑就是最大的死刑就是石头把人打死。 Ele conhecia que a maior condenação naquela época era o apedrejamento. 所以当他圣灵感动他写诗篇22篇的时候， Então, quando o Espírito Santo o tocou, o comoveu a escrever o Salmo 因为 22, 他是考察里面基督的灵， porque ele investigou o Espírito de Cristo dentro dele. 他就看见他从来没有看见过。 E então ele viu algo que ele nunca tinha visto. 他里面能说出一些话，他自己都说不出来。 Ele falou palavras que ele não poderia ter falado. 明白吗？所以他在说我的舌头在我的牙床上。 Então ele disse que a minha língua está 他说我的骨头我都能数过， e os meus ossos eu posso contar. 他们扎了我的手，也扎了我的脚。 Eles feriram as minhas mãos e os meus pés. 弟兄姊妹，这个完全是十字架的图画。 Então essa é a figura da cruz. 你大卫再有本领都说不出这些 Por 话。 mais capaz que Davi fosse, ele não poderia ter dito essas palavras. 所以第一，大卫一定要被圣灵充满。 Então Davi tinha que ter sido preenchido pelo 第 Espírito 二 Santo.，当他 Segundo, 考察里面的圣灵的时候， quando ele investigou o Espírito Santo 他 dentro 发现 dele, 是基督的灵， ele percebeu que era o Espírito de 所以 Cristo. 他就发表基督。 Então ele confessou a Cristo. 他说：“我的神，我的神，你为什么离弃 E ele diz, Deus meu, por que me 我？” desamparaste? 我要问弟兄姊妹，你在大卫的生命，在大卫的生命， Na vida de Davi, 他哪一个经历配起来说：“我的神，我的神，你为什么离弃 em qual experiência dele ele tinha o direito de dizer, Deus meu, por que me 我？”所以 desamparaste? 你看见吗？神就安排大卫的生命。 Então o Senhor preparou a vida inteira de Davi. 有那种经过一种苦难， Algumas vezes passando por uma 是 dificuldade, 他不当得的苦。 algo que não era lhe devido. 他受苦是为了要来的基督而受。 Ele sofreu para aquele Cristo que viria. 所以有一天他有个感觉， Então um dia ele tinha um 他 sentimento. 完全说不出来。 Ele não sabia como expressar. 他说：“我的神，我的神， Ele disse, Deus meu, 为什么离弃 por que me desamparaste? 我？”所以当你读诗篇 Então 22 quando 篇的 você 时候， estuda os Salmos 22, 你看见很稀奇吧？ você vê muito 里 interessante 面所看见的图画， aquela figura que é colocada. 好莱坞拍电影的人都读不出来的。 As pessoas de Hollywood não conseguem 好 interpretar. 莱坞的很多的人根本有天主教的思想， Muitos de Hollywood têm aquele pensamento católico. 他觉得这个身体是最污秽的， Ele acha que esse corpo é o mais imundo. 所以主耶稣钉十字架一定在身体上受很多很多的苦难。 Então, quando ele foi crucificado, então o corpo dele deveria sofrer. 但是请大家记得， Mas todos se lembrem, 主耶稣受最大的苦难不 o 是 maior 身体， sofrimento de Jesus não foi o corporal, 是魂里面的煎熬。 foi aquela dificuldade na alma. 这个只有当你读诗篇22篇才读得出来。 Apenas quando você lê o Salmos 22 você entende. 所以明白吗，弟兄姊妹？ Compreendem, irmãos? 今天你要明白诗篇22篇， Hoje, se você quiser compreender o 你 Salmos 要明 22, 白基督的苦难。 você quer compreender o sofrimento de Cristo. 当初是圣灵把机器吹在里面， Foi naquela época que o Espírito Santo foi soprado aquele ar 那个 dentro. 感觉还在， Então aquele sentimento é muito 那 difícil. 个灵，它那个味道还在那里。 Então aquela sensação, aquele gosto ainda estava lá. 所以如果读圣经， Então se você estudar a 因 Bíblia, 为你在天主教的环境底下长大， porque você cresceu num ambiente 所以你 católico. 讲到主耶稣钉十字架的时候， Então quando se falava da crucificação de 你的 Cristo, 感觉就是那一般传统的感觉。 então a tua sensação é aquela sensação tradicional. 你不认识主的话， Você não conhece a palavra 只 de 有一 Deus. 天当你读诗篇22篇， Apenas um dia, quando você chega aos Salmos 你 22, 光读那些话，你没有成功。 se você lê apenas as palavras, você não tem sucesso. 你一定要碰到里面的灵， Você tem que tocar o Espírito dentro dele. 这才算读了圣经。 Aí você está estudando a 你 Bíblia. 明白吗？ Compreende? 你去读神学院， Se você for a um 他才 seminário 告诉你 teológico, 每个字都懂， ele pode te explicar cada 告诉你 palavra, 原文是怎样怎样 pode 怎样。 explicar cada significado no original. 这个只是预备动作， Mas isso é apenas uma 不 preparação. 要你不要以为是你成功了，没有这件事 Não。entenda que você já obteve sucesso. 除 Não existe 非 isso. 你碰到背后的灵， Apenas se você tocar no Espírito que está por trás disso.
Irmãos, 你如果真的碰到诗篇22篇， se você tocar aquele espírito do Salmo 22, 你读完了以后，你这个人是不一样的， depois de terminá-lo, você será diferente. 明白吗？弟兄姊妹？ Compreendem, 所以 irmãos? 这一点是非常重要 Então, 的。 isso é algo muito importante. 今天很多人有圣经，不知道怎么读圣经， Muitas pessoas têm a Bíblia hoje e não sabem como lê-la. 他觉得自己是教师， Eles acham que eles são 也可以 um estudioso. 也可以教导别人。 Eles conseguem ensinar os 你 outros. 看神学里面